Boa tarde, como vai? Tudo bem? Hoje eu estou gravando à tarde, né? Gosto de gravar à tarde porque eu medito durante o dia sobre o tema que eu vou falar e à tarde eu gravo. Às vezes eu gravo de manhã também, às vezes gravo à noite. Isso aí não tem horário. Hoje eu quero contar uma história sobre os porcos espinhos. Dizem que num lugar onde numa época do ano faz muito frio, os animais se achegam uns aos outros para não morrerem de frio. O calorzinho de um aquece o outro e aí eles não morrem de frio. O problema são os porcos espinhos. Por quê? Quando eles se aproximam demais um do outro, os espinhos os machucam. E se eles se afastam demais um do outro, eles correm o risco de morrer de frio. Então a história conta que aqueles porcos espinhos que conseguem se aproximar de tal forma que os seus espinhos não machuquem os outros e numa distância suficiente para o calor de um aquecer o outro, eles sobrevivem. Os outros que não conseguem morrem de frio. Eu gosto dessa historinha para nos lembrar que nós somos como os porcos espinhos. E os nossos espinhos são justamente os nossos defeitos, as nossas falhas. Quem é que não tem falha, né? Quem é que não tem defeitos? E os nossos defeitos, na interação com o outro, machucam, ofendem, às vezes agravam. Mas nós não podemos nos afastar do outro, embora ele tenha espinhos que às vezes nos machucam, porque não podemos viver sozinhos. O ser humano não foi feito para viver só. Inclusive lá na Bíblia está escrito: não é bom que você fique só. Aí Deus fez uma mulher para Adão. Porque nós não fomos feitos para viver sozinhos. Nós precisamos aprender a conviver com os outros do jeito que os outros são, com suas falhas, com seus defeitos, com suas qualidades, com seus espinhos. Porque não podemos viver, como eu disse, sozinhos. É possível viver no mesmo ambiente com alguém que não gosta de nós, ou alguém com o qual nós não conseguimos conviver? É possível. É possível conviver sem interagir muito. É possível viver no mesmo ambiente respeitando uma certa distância, respeitando uma distância segura para poder conviver sem se afetar, sem se ofender, sem se machucar. O ser humano é um ser social. Precisamos viver em grupo, pois precisamos uns dos outros. Como eu disse anteriormente, ninguém consegue viver sozinho. Nós precisamos uns dos outros.
E se nós vamos afastando as pessoas com o nosso jeito de ser, com nossa intolerância, nós vamos acabar ficando sozinhos. E uma pessoa sozinha, ela entra no tédio, entra na solidão, entra no desespero. Então é preciso desenvolver um senso de tolerância. É importante a tolerância. Por que eu tolero os defeitos dos outros? Porque eu também tenho os meus. Eu também tenho os meus defeitos. E os outros me suportam com as minhas falhas, me toleram. Então, suportar o outro, às vezes, é dar um ombro amigo para ele chorar, suportar suas dores, seus sofrimentos. E às vezes também é suportar os seus defeitos, as suas falhas. Nessa interação com os outros, mesmo com aqueles com os quais não vivemos bem, não gostam de nós, ou nós não concordamos com o jeito de viver, mesmo com eles, nós temos que ter a gentileza, nós temos que ter a solidariedade, nós temos que ter a paciência, nós temos que ter educação para com todos, nós temos que ter cordialidade. Porque quando nós desenvolvemos essas qualidades, a convivência fica tolerável, fica suportável e fica boa. E também temos que nos lembrar que Deus está trabalhando. Se a gente se afasta das pessoas, como que Deus vai trabalhar? Então a gente tem que, às vezes é difícil, mas a gente tem que conviver, porque Deus está trabalhando. E Ele vai nos fortalecendo. E uma coisa que a princípio era insuportável, vai ficando suportável. Porque nós vamos desenvolvendo o amor e o perdão. E o perdão vai curando as feridas, as mágoas. E a convivência vai se tornando possível. Como eu disse, nós não nascemos para viver sozinhos, não é? Olha aqui quem eu tenho do meu lado, que nunca me deixa sozinho. Há 43 anos juntos de convivência. E ela tem que suportar as minhas falhas, os meus defeitos. Graças a Deus, já mudei bastante. Estou tentando mudar, estou em construção. Mas a nossa convivência, graças a Deus, é harmoniosa. Quem como Deus? Ninguém como Deus. E Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso sustento. É mesmo, é verdade. É Deus quem nos sustenta. Então, como eu disse, se a gente não desenvolve essas qualidades, a gente corre o risco de ficar sozinho. E o ser humano sozinho entra na solidão, entra no desespero, Nos vícios. entra nos vícios. É isso mesmo. E acaba até, quem sabe, desenvolvendo uma depressão. Porque vai ficando sozinho, vai ficando isolado. E não é normal o ser humano viver sozinho e viver isolado. O que você fala sobre isso, Ana Maria Aparecida? O que eu falo?
Eu falo assim que juntos somos mais, separados somos nada, sozinhos somos nada e com Deus somos tudo. Opa, repita aí, vai. Juntos somos mais, Juntos somos mais, separados somos menos, separados somos menos, sozinhos somos nada sozinhos somos e nada com Deus somos e tudo. com Deus somos tudo. Oh, maravilha! Então é isso. Que bom que ela veio a brilhantar esse post. Silso só Pensando. pensando.